Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. E hoje nós vamos praticar aí um dom da graça tremendo, que é uma maneira diferente de pensar as coisas de Cristo, porque a graça nos deu essa ousadia de pensar espiritualmente falando, de pensar com a mente de Cristo ativada e de pensar também fora da caixinha religiosa. Todos nós, quando fomos aclarados, colocamos a cabecinha assim para fora da caixinha religiosa, daquele mundinho, e dali o Senhor foi nos impulsionando e nos dando força através da sua palavra para romper de vez com as tradições religiosas. Então, neste canal, nós pensamos as coisas espirituais diferentes do sistema religioso. Se você chegou até aqui, meu querido irmão, você está de parabéns, porque poucos chegam nesse nível. E eu quero aí te felicitar por isso. Bom, antes de mais nada, deixa aberto aí, quem está aí acompanhando, está com a Bíblia na mão, deixa aí em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 12, ok? Nós vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus fora da caixinha, fora da religiosidade, fora das doutrinas do sistema religioso, foi uma tentação segundo a carne. E nós vamos explicar isso muito bem. Primeiro, algumas perguntas eu preciso fazer para começar, propriamente dito, essa mensagem, ou essa conversa, ou esse estudo, como queiram. A primeira são concernentes a Deus, ok? Então vamos às perguntas. Jesus foi homem ou Jesus foi Deus? Responde aí, querido. A resposta mais correta para se responder isso é que Jesus foi 100% homem, limitado em sua habitação carnal, e 100% Deus, porque assim o Pai o predestinou. 100% Deus no seu espírito. Se Jesus foi 100% homem, podemos dizer que ele passou sobre toda a tentação que um homem natural passa, igual a mim, igual a você. Sim ou não? Claro que sim. Tanto que há termos referentes a Jesus, o próprio autor falava, Jesus crescia em graça e em conhecimento, ou seja, ele em carne estava limitado a esse Adão, a carne, pois Jesus também carregava em sua carne o pecado original de Adão, porém, sem nunca ter infringido nenhuma lei. Portanto, ele foi perfeito. E Jesus tinha poder de transformar a pedra em pão? Jesus tinha esse poder de transformar a pedra em pão? Claro que sim. Jesus tinha o poder e a glória sobre todos os reinos da terra. Uma outra pergunta, ele tinha ou ele tem o poder sobre todos os reinos da terra? Sim, porque ele é Deus. Jesus tinha o poder de dar ordens a anjos, por exemplo, e livrá-lo da cruz? Sim, claro que sim. Mas por que ele não fez isso? Ou porque ele não fez muitas coisas? Porque, queridos, se fizesse, hoje, ao ler a história de Jesus, iria parecer uma história inacreditável, né? Uma história desses super-heróis aí da Marvel, da Comics, quem gosta, né? Que acompanha as histórias dos super-heróis sabe. Então, Jesus, ele poderia ter feito tudo. Deus poderia simplesmente mudar o pacto sem ter envolvimento nenhum. Mas Deus quis participar de carne e sangue, como diz Hebreus 2, versículo 14. Agora a grande pergunta é, por que ele não fez isso? Por que causa Jesus lutou? São grandes perguntas que nós vamos tentar responder aqui nessa mensagem. Agora um outro bloco de perguntas que eu quero fazer é relacionadas ao homem. Existe algum tipo de tentação espiritual? Pergunta. Existe? Não. Por que não podemos ser tentados no espírito? Por quê, queridos? Porque toda tentação é humana. Toda tentação é da carne. Tentação é para o corpo de carne e que reflete na alma, nos sentimentos, porque enquanto estivermos neste mundo, teremos a alma, que é o impulso de vida. E o que tenta o homem, e o que tenta o homem, né? O que é a tentação do homem? A carne ou o espírito? A carne. A tentação é somente carnal e não espiritual.
São essas perguntas que iremos responder nessa mensagem de hoje, com esse grande tema que nós temos, né? Que é a tentação de Jesus segundo a carne. Então, vamos responder a primeira pergunta, né? Se existe tentação espiritual, e vamos perguntar isso ao perito arquiteto. Então, queridos, abram antes de Lucas aí, em 1 Coríntios, mas deixa marcado em Lucas aí, ok? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, Paulo, você está dizendo aí que não existe tentação que não seja humana? Sim, não existe, André. Então, Paulo, muito obrigado aí. Daqui a pouco eu te consulto de novo, tá ok? Queridos, eu vou fazer algo que eu não costumo fazer nas mensagens aqui da Graça Pura. Vamos lá na carta de Tiago, né? Vamos consultar Tiago, discípulo da circuncisão. Até Tiago entendeu isso. Vamos lá. Tiago 1, versículo 13 e 14, que diz: Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha só o que Tiago deixou escrito para o nosso entendimento, a qual nós estamos falando sobre esse tema. Então, no 14 diz: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, os textos que lemos, está claro, não está? Sim ou não? E o que dizem quando uma pessoa é tentada? Ela é tentada somente por seus próprios desejos, por suas próprias concupiscências. Uma pergunta interessante que vamos abordar, já que vamos abordar esse tema, o jejum de Jesus e a tentação, vale lembrar que Jesus estava na lei e precisava praticar a lei, verdade? Então, o jejum era um rito da lei. Então, Jesus, para ser perfeito em todas as obras, ele tinha que praticar toda a lei mosaica e ser perfeito em todas elas. Porque senão, se ele falhasse em uma, ele não poderia ser o nosso cordeiro imolado, ou seja, o nosso redentor. E Jesus nos salvou onde? A pergunta é, onde Jesus veio fazer uma obra? Na nossa carne ou na nossa mente? Na nossa mente. Então, que fique bem claro que Jesus estava praticando um rito judaico. Se tentação é humana, agora uma outra pergunta, quem tentou Jesus? A sua própria natureza, a sua própria carne. Queridos, eu peguei dentro de um site aí de medicina, o que acontece com uma pessoa quando ela jejua. Vou começar por 24 horas, e isso até chegar lá, onde diz aí o texto que Jesus jejuou 40 dias, né? Então vamos lá. Então eu peguei aqui algumas informações sobre como fica a pessoa, né, sem comer. Vamos lá. Em 24 horas, o corpo começa a fazer a cetose. Você sabe o que é cetose? Ele passa a queimar gordura. Tá? O próprio corpo passa a queimar a sua gordura para conseguir funcionar normalmente, para alimentar a estrutura do corpo. Além disso, em 24 horas muda-se o humor, tornando-se uma pessoa que está fazendo, de repente, está ficando 24 horas sem comer, ela muda o humor dela, fica irritada por qualquer coisa. E tem gente que fica assim com menos tempo até, não é verdade? E depois de 24 horas pode acontecer desmaio, ok? Então passou de 24 horas sem comer, podem acontecer desmaios. O que acontece com uma pessoa que ela está 72 horas sem comer? Isso são 3 dias. Olha, o cérebro reduz o seu trabalho. Ele fica em torno de 75% funcionando. Ou seja, você passou a emburrecer 25%. Você começa a sentir falta de glicose, o teu corpo. A glicose é o combustível das células.
Então as reservas do fígado precisam ser acionadas, tá? E por fim, você fica muito mais irritado, tá? Com sono e passam a acontecer alterações hormonais, tá bom? Agora vamos para 4 dias. Em 4 dias de jejum, o corpo começa a fazer muito esforço para manter o cérebro ativo. Então começa a acontecer dores de cabeça, vertigens, tá? A gordura da reserva do fígado já está toda consumida. Isso tudo para manter o corpo funcionando. Além da quebra de células de gordura para gerar energia. Ou seja, o corpo começa a consumir a proteína dos tecidos. Você sabe o que é isso? O corpo começa a se alimentar dele mesmo, a praticar um canibalismo. Ele começa a desorganização do hormônio, começa a fazer com que o corpo atue contra você. Então, isso tudo para converter em glicose, para manter o cérebro funcionando. Vamos lá. De 1 a 2 semanas. Olha só, incrível isso. O organismo faz tudo para encontrar energia, queimando qualquer resto que estiver sobrando nos músculos. Então agora a pessoa que fica até 2 semanas sem comer, começa a definhar. O corpo passa a diminuir a temperatura para poupar energia. Você sabe o que está acontecendo? De 1 a 2 semanas, 15 dias, você começa a morrer. É isso que acontece. Estouram machucados pela sua pele, o corpo não tem como fechar essas feridas, elas ficam expostas, né? Então, seu corpo fica mais exposto a doenças e uma chance grande de infarto fulminante, porque o coração perde força para bombear o sangue. Algumas pessoas, nesse período, chegam a óbito, ok? Chegam a morrer. Quem consegue sobreviver, passe adiante. Vamos lá. Agora, de 3 semanas a 50 dias de jejum. Quem não toma água aqui, é impossível estar vivo. Ainda mais, sem comer até fica, sem água não fica. Nesse ponto, o corpo virou uma caveira. Seu corpo te consumiu todo. Então, partindo dessas duas análises, querido, a primeira bíblica, que diz que não existe tentação que não seja humana, e segundo, por conta do relato médico científico que eu passei para você, vamos ler agora o texto de Lucas, onde fala sobre a tentação de Jesus durante esse período que Jesus estava debilitado. De repente, aí você que é do sistema religioso e está assistindo essa mensagem, acha que nós estamos menosprezando o que Jesus Nazaré passou. Não, queridos, nós não estamos fazendo isso. Quero que você entenda, muito pelo contrário. Nós estamos dando luz. Nós estamos dando glória ao que ele fez. Estamos enaltecendo, inclusive, em graça não existe quem faça jejum. Nós glorificamos a Deus. Nós estamos enaltecendo e não fazemos jejuns em graça. Sabe por que nós não fazemos jejuns em graça? Porque seria uma afronta ao que Jesus fez. Então cremos no que ele fez. Nós cremos no que Jesus fez. Nós cremos tanto que bastou somente um sacrifício. E nós fizemos o quê? Repousamos no sacrifício de Jesus e dizemos que o Cristo fez, o que o Cristo fez foi suficiente, o que ele fez, e que eu não conseguiria fazer, e que eu não faço confiando no que ele fez. Então eu entro no sacrifício de Cristo e repouso. Ele fez para que eu não fizesse. Agora, o sistema religioso, queridos, vocês querem lá, no caso do sistema, eles querem imitar o que ele fez na carne. Porque talvez eles não entendam que eles estão duvidando dessa eficácia. E nós não duvidamos, nós não precisamos fazer. Eles fazendo isso, eles estão dizendo através de seus corpos que eles não creem, são incrédulos no sacrifício e sangue derramado por Jesus. Queridos, é muito importante isso que eu estou falando. Então nós em graça não temos esse hábito de jejuar, porque confiamos que o que Cristo fez foi perfeito. Vale também aqui ressaltar uma outra coisa, deixa eu consertar aqui. Vale aqui também ressaltar aqui que em Israel,
eu quero trazer esse conceito histórico, antes de entrar em Lucas praticamente. Existem 3 tipos de jejuns, tá? Os jejuns públicos, decretados pela religião, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, e existem jejuns públicos, sem ser decretado, que as pessoas podem fazer, e jejuns individuais. Isso até hoje existe esse tradicionalismo entre os judeus. Bom, então nós estamos preparados agora para o texto, né? Vamos lá. Finalmente lembrando que o corpo de Jesus foi igual ao seu e ao meu. Ou seja, Jesus foi 100% homem e tinha as debilidades que tem todos na carne, inclusive quando ele ficou 40 dias sem comer. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E no caso aí, ele foi levado pelo Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos lá. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. 40 dias. No mínimo, Jesus deve ter bebido água. E terminados, ele teve fome. Então, normal, né, querido? Imagina aí você, 40 dias sem comer. O que você já viu nesse meio tempo, hein? Imagina. Agora, queridos, uma outra coisa que eu tenho que trazer esse entendimento. Todas as vezes que a Bíblia apresenta a palavra diabo, ela vem do grego, tá? E a palavra no grego aqui é diabolos. E vamos nos aprofundar um pouquinho nessa palavra, porque é importante. Lembrando que diabo é um adjetivo, não é um nome pessoal, ok? Ou de um ser, não é. Diabolo quer dizer adversário, inimigo, aquele que se opõe, uma ideia contrária é diabolos. É tudo que é nocivo. Está ligado também à natureza humana, como a ira, a cobiça. É entendido também como tudo aquilo que se opõe ao que é bom. Então, se opôs ao que é bom, é diabolos, diabo. Então, Jesus foi tentado por sua própria debilidade carnal, ok? Pelo diabo carne. E isso tem que ficar bem claro, porque a carne de Jesus, novamente eu vou falar, foi igual a minha e a sua. Então Jesus foi tentado por carne, que naquele momento estava contra ele. Por causa de quê? Da debilidade do corpo. E que eu expliquei como ficam as pessoas que praticam esse ato. Então Jesus não foi diferente. E hoje, muitos dos que praticam o jejum no sistema, praticam para perdões de pecado. Veja o próprio judaísmo. Praticam para receberem o perdão de Deus. Isso no Yom Kippur. Será que Jesus também estava em pecado quando ele se propôs a jejuar? Claro que não. Então por que Jesus jejuou? Para cumprir a lei judaica, a lei de Moisés, ok? Porque ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Então, voltando ao ato em si de Jesus, durante o seu jejum, Jesus sentiu o peso disso em sua carne, mostrando para todos, está escrito aí, que Jesus era 100% homem. Vocês lembram quando Jesus disse assim, se for possível, passe de mim esse cálice? Você sabe por que Jesus disse isso? Porque ele viu o seu fim. E a carne de Jesus nesse momento tremeu, como a de qualquer ser humano. Imagina se você pudesse hoje, né, ver a sua morte. Se Deus te revelasse o dia da sua morte, como seria a sua morte? Você sentiria medo, pavor, você não ia viver direito. Então Jesus também sentiu isso. Jesus sentiu medo, como todo ser humano. Ali Jesus foi tentado em sua carne, tá? Ali o jejum, Jesus foi tentado pela sua carne. Também Jesus foi tentado por sua carne quando ele viu a sua morte.
Pelo diabo, carne. Diante de quê? Das fraquezas humanas, que se opõem às coisas do espírito. Deus era 100% espírito no espírito. É o mesmo que nós dizemos sobre nós. Nós somos deuses no espírito, mas na carne temos todas as debilidades. Vocês estão entendendo? Então, por mais que a gente entenda que somos salvos, sempre salvos, que a nossa mente foi salva, que não há condições de se perder um filho de Deus, mesmo assim todos, se perguntar aí para vocês, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Porque Deus não deixou esse sentimento em nós. Então, qualquer uma pessoa, quando começa a ficar com fome, queridos, vamos voltar aqui, entra em estados alterados da mente. E com Jesus não foi diferente, meu amigo, não foi. Você sabia que quando faltam recursos e a pessoa passa por necessidade de comida, se ela for pega em um delito, estou falando isso da área de direito, vamos dizer. Se uma pessoa ela está com fome e ela rouba para comer, num ato de extrema necessidade, ela vai sofrer ali um delito. Um delito não, ela cometeu um delito. Se apropriar daquilo que não é seu, é delito. E você vai ao julgamento por causa disso. Só que nessas condições extremas, nenhum juiz condena. É muito difícil ter um juiz que condena uma pessoa por causa das necessidades humanas. Então Jesus foi tentado por sua própria natureza carnal. E não podemos negar que Jesus Cristo veio em carne de homem. Jesus não veio num corpo divinal, não veio. E Paulo nos revelou isso em Coríntios, que toda tentação é humana, ou seja, está na carne. E até o próprio Tiago, como eu li, corroborou com isso aí, porque Deus não tenta ninguém para o mal. Somos tentados por nossa própria cobiça. E não existe tentação do mal espiritual, não existe, não há maldade. Queridos, no mundo espiritual não há maldade. O mal só tomou forma por causa da debilidade humana. A religião, eu vou entrar agora nesse assunto, eu preciso trazer todo esse contexto para que fique bem aclarado, para que fique bem baseado, para que seja uma coisa consistente, para que vocês levem esse ensino. Então é preciso trazer todo esse contexto. A religião, queridos, ela dividiu o mundo entre duas forças espirituais. Foi a religião que fez isso. Então ela dividiu o bem e o mal. O bem representa Deus e o mal representa o diabo. E isso, queridos, é uma aberração. Isso foi a filosofia, uma filosofia chamada maniqueísta. Então ela introduziu, porque essa filosofia já veio de muitos séculos atrás, e ela aos pouquinhos começou a tomar forma dentro da igreja romana. E mais tarde Agostinho, em um desses concílios que eu já falei para vocês, ele introduziu esse tipo de filosofia como doutrina e base de fé. Base de fé. Então, a partir desse momento em que foi introduzido isso, e foi ensinado isso dentro das escolas, dentro dos seminários, dentro daqueles que criam na religião, que era quase que obrigatório antigamente, o mundo era ensinado que o mundo ficou dividido. Existe o bem e o mal. Deus e o diabo. E esse negócio, queridos, rende fruto até hoje para a religião, que apoia as suas ideias nessas duas forças. E quando você quebra essas duas forças e você diz que Deus só existe uma forma no mundo que é Deus, tanto para o bem como para o mal, você quebra essa corrente, você quebra essa filosofia. E quebrando essa filosofia faz com que você pense também em outras coisas, porque Deus é superior a todas as coisas. Porque é bem da verdade, queridos, as pessoas, né, elas acabaram se rendendo a essas doutrinas. Essas doutrinas ameaçando as pessoas de irem ao inferno. Então, se você não aceita Jesus, você está no mal, você é do diabo. Por isso que eles falam, você está no mundo. O que eles estão fazendo? Eles estão dividindo. O mundo é do diabo. Você está na igreja de Deus. É isso que acontece. Queridos, olha, nem no judaísmo se pensa assim até os dias de hoje. Lá para os judeus, só há um Deus que criou o bem e o mal. Como nós também, em graça, apoiamos isso. Essa é a verdade. Olha, pega o Antigo Testamento e procura a palavra diabo. Vocês não vão encontrar. Não existe
a palavra diabo no Antigo Testamento. Isso veio surgir depois de Cristo, por causa do grego. Quando você lê lá no Antigo Testamento, a palavra opositor, inimigo, você pode dizer que é o diabo. Porque se transliterar para o grego, é diabolos. Vocês estão entendendo? O problema é que o grego é uma tipo de linguagem, tanto como o hebraico também, é muito complexa. Depois veio várias outras línguas, depois do grego, latim, e várias outras línguas do mundo todo. E aí, hoje, por exemplo, você para expressar o amor, a palavra amor em português, você precisa dizer que amor é esse. A palavra amor só não se completa. Amor a quê? Não se completa. Você tem que dizer amor aos animais, amor à minha esposa, amor a meus filhos. E são amores diferentes. Já o grego, ele dá uma ideia de amor. Por exemplo, ágape, amor ágape, quando você ouvir essa palavra amor ágape, é o quê? Ágape, só ágape. É amor a Deus. Eros, por exemplo. O que é eros? Amor a uma mulher. Já o português precisa completar. Então isso foi muito trabalhado. Então a tentação de Jesus, eles usaram para manipular a todos e dizer que existem essas duas forças. E sem conhecimento, o povo não tem forças para lutar contra essa heresia. Mas vamos voltar à tentação agora. Nós estamos bastante baseados, né, pessoal? Vamos ver os versos a partir do 3 agora. Lucas capítulo 4, versículo 3. Que diz: E disse-lhe o diabo, olha aí, disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então aqui começa o sofrimento de Jesus. Jesus já deveria estar bastante debilitado. Imagina, tanto 40 dias, queridos. Imagina, Jesus estava imaginando um bom prato de feijoada na frente dele. Porque quando se está com fome, se imagina tudo. Se tem miragens. Ninguém pensa em outra coisa a não ser em comida. Vocês estão entendendo? Queridos, nós temos que entender os objetivos de Jesus. Por que Jesus jejuou? Jesus tinha um objetivo. E o objetivo central da vinda de Jesus de Nazaré como homem, em primeiro lugar, foi anunciar o fim do mundo dos judeus. Era dizer aos judeus para se arrependerem de suas obras más. Porque o reino de Deus havia chegado. E neste reino não se admitiriam mais as obras da lei. Ou seja, iria acabar a lei de Moisés. E a lei de Moisés representa o apego às coisas materiais. Porque tudo o que a lei dizia, dizia para a carne. Não faça, não comas. Aí, estou falando de Jesus. Não toques, não manuseies. Então, o judeu, ele vivia agarrado a estas coisas. Estava chegando o fim. E Jesus iria cumprir a sua missão. E era necessário falar para os judeus. E esse fato aconteceu. A destruição do templo. O fim da lei. A destruição quase total dos judeus. Foram 1.100.000 de mortes no ano 70. E a missão de Jesus era dentro da lei. E incluía o jejum. Além de estar na lei, era necessário mostrar o desapego. Jesus veio para fazer os judeus se desapegarem das coisas materiais. Por isso que a tentação de Jesus foi tudo para as coisas materiais. E Jesus não podia ceder à carne, queridos. Jesus não podia ceder à tentação da carne. Isso para ser exemplo aos judeus que o ouvissem sua missão. Tanto que depois que Jesus voltou, quando Jesus saiu do seu jejum, aí que começou a florescer o ministério de Jesus, respaldado em uma obra da lei, perfeita, 40 dias. Vocês estão entendendo? Então a própria carne de Jesus, naquele tempo, Jesus debilitado, disse para ele: tu não és o filho de Deus? Transformas essa pedra em pão e acaba logo com esse sofrimento. Quem é que de repente está numa situação dessa aí, vai pensar em outra coisa? É uma luta na tua mente, imagina a tua mente lutando.
por esse objetivo? Jesus tinha esse objetivo? E Paulo, mais tarde, nos orienta, porque a carne não se converte. A carne não se converte, queridos. Não adianta. Por isso que nós somos deuses no espírito, mas na carne um débil, um fraco. Porque tem essas debilidades. Ela foi criada assim, perfeitamente para as coisas da carne. Ela foi criada perfeitamente débil. Deus é perfeito em tudo que faz, até na debilidade da carne. Ah, quem fez a debilidade da carne? Deus. Então Jesus, nesse momento, ele conversava com ele mesmo, querendo ceder a carne por comida, e uma coisa normal, e ao mesmo tempo manter firme o seu propósito. Então, meu amigo, conforme você vê ter, você vai ao pináculo do templo, você é levado, como Jesus falou, como Jesus fez aí, vê demônios, vê tudo. Mas a única coisa que a carne quer é satisfazer a vontade dela, que é comer. E o que Jesus olha no deserto? Pedra. Jesus olha assim, pedra, é a pedra. Então o Espírito diz ali. Então a carne vem, a consciência adâmica vem e fala, transforma essas pedras em pão. E o Espírito dentro de Jesus, mais forte, porque o Espírito está pronto. O mesmo Senhor falou isso. E a resposta veio de Jesus. Versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha aí, queridos. Olha que resposta de Jesus, o próprio Deus dando resposta. Porque nem de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é isso? É ou não é se desapegar das coisas materiais? E isso com Jesus em meio ao caos de pensamentos. Olha que tremendo. E outra coisa também, mesmo se Jesus tivesse transformado as pedras em pão, não haveria nenhuma transgressão de lei, ok? Portanto, o que estava em jogo não é pecar ou não pecar. O que está em jogo são os objetivos maiores de Jesus. Eu já falei em relação a trazer o tempo do fim para os judeus. E por amor ao povo. E ele mesmo, Deus, escolheu os judeus. Então Jesus foi até o fim. E não foi somente aqui nesse extremismo de Deus, não. Jesus foi até as últimas consequências. E morreu. E morte de cruz. A visão de Cristo era uma só. Jesus, quando fazia algo, ele via os judeus e a nova aliança, a graça. Então a resposta clássica de Jesus foi dentro da palavra. Importante é o que sai da boca de Deus. Foi a resposta de Jesus. E Jesus tinha propósito, querido. Tudo Jesus tinha um propósito. Em todos os seus atos. Qualquer dia eu vou trazer uma série de mensagens com Jesus, sobre Jesus de Nazaré e seus objetivos, porque eu acho que vai ser bastante proveitoso para a gente e vai dar bastante base para que a gente venha argumentar sobre Jesus de Nazaré e colocar luz no ministério de Jesus de Nazaré. Por essa razão, hoje, estamos, através dessa mensagem, desconstruindo a imagem que a religião criou em torno do seu popstar, o diabo. Nós estamos fazendo isso. E estamos corrigindo a história, enaltecendo a história e os objetivos de Jesus de Nazaré. A finalidade de Jesus de Nazaré vir ao mundo foi para um povo, judeus. Tudo que ele falou aos judeus. Você pode até pegar algumas coisas que Jesus falou e aplicar nos dias atuais, mas tem que levar em consideração essa verdade. Jesus não falou aos gentios. Então Jesus falou para um povo e a sua morte serviu para duas finalidades. Jesus falou a um povo, mas os seus atos estavam atingindo duas finalidades.
A primeira finalidade, eu já falei, foi retirar a lei de Moisés, que era o véu que separava os gentios de ser chamados de escolhidos e fazer dois povos. A segunda foi fazer de uma nação que era escolhida e transformar em um só. E hoje, não é mais uma nação separada e escolhida por Deus. Hoje é a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que uniu céu e terra, selou a paz com Deus através de seu sangue. E hoje o sistema tenta te roubar esse título de igreja, porque quando ele coloca igreja lá, está te roubando esse título. Igreja é você, e não as paredes da catedral. Você é o único que Deus habita. Deus não habita lá naqueles 4 cantos lá que você chama de igreja. A igreja te roubou isso. A igreja não, a religião. E agora vamos seguindo aqui, vamos ver o sofrimento de Jesus de Nazaré, lutando pelos objetivos predestinados por ele mesmo. Veremos agora agonia, veremos vertigens, miragens, tudo que vai acontecer agora a partir desse verso, conforme eu expliquei no início, o que acontece quando uma pessoa ela fica sem se alimentar por vários dias, é isso que nós vamos ver, a luta da carne contra o espírito. E se você não entender o que é isso, o que é a natureza humana, e levar a ponto de faca essas passagens como o sistema religioso faz, não adianta, que ele vai chegar lá na frente, o religioso vai te pegar e vai te levar de boa. Não, mas como é que tá aqui, olha? Tá aqui escrito, foi o diabo. Se você não entender isso, tu tá lascado. Queridos, é muito simples hoje você começar a entender isso. Veja bem, se você fizer uma pesquisa aí no famoso site do Google, coloca assim, objetivos do jejum de Jesus. Faz isso. Vocês vão ver cada asneira que estes pastores e padres e líderes religiosos colocam, tentando achar um motivo por que Jesus fez isso. Mas vamos ao texto, queridos. Olha como a nossa análise ao texto começa a ficar mais inteligente. Vamos lá, versículo 5 de Lucas 4. E diz, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Queridos, isso aqui era a mente de Cristo fabricando isso, tá? A mente carnal de Cristo. Isso aqui você nota que é uma luta entre a natureza carnal de Jesus gritando por algo material e a consciência divina respondendo à altura. E dentro da palavra, porque é assim que lida com a carne. Nós temos aprendido isso em graça. Como nós não damos vazão às concupiscências da carne? Andando no espírito, não é isso que diz? Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne? Versículo 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória. É mentira. É a carne. Se você for levar no sentido literal, a ponta de faca, você vai estar dizendo que o diabo tinha todo poder e glória? Olha aí, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero, isso aí só enaltece aquela maldita doutrina do maniqueísmo, dizer que o mundo foi dividido entre o bem e o mal. Isso não é real, abençoado. Imagina se a carne, essa mentirosa, tem poder. Que poder é esse? Ainda fala, dou a quem quero. Mas para Jesus, naquele sufoco ali, tudo era muito real. Tanto que Jesus respondia, e respondia como Deus. Em nenhum momento fraquejou. Sem contar, amados, que toda a honra e toda a glória pertence a Deus. E que a Jesus foi dado todo o poder, todas as coisas. E não ao ser diabo, como a religião quer que nós engolamos a historinha deles. Tudo foi criado por ele, para ele. Veja Colossenses 1,16. Se você é religioso, lê aí. Porque nele foram criados todas as coisas, e há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, segundo o ensino religioso, tem que se rasgar Colossenses 1,16, não é verdade? Tem que rasgar esse verso.
Vamos agora ao verso 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha, abençoado, olha isso. Se tu me adorares, se isso aí for levado como um ser. Isso aí, para aquele que é agarrado às coisas deste mundo, vai logo ceder. Se tá ligado à carne, vai ceder. Sim ou não? Você quer os reinos do mundo? Claro. Por isso que a lei principal que Jesus veio promulgar foi a lei do desapego. Porque quem ajunta tesouro nesta terra vira escravo do mesmo. Vocês estão vendo aí, em meio à pandemia, o que está acontecendo? Os empresários no Brasil estão desesperados. Eles estão perdendo bilhões. E claro, né, isso afeta nós. Se nós estivéssemos também lá como eles, talvez estaríamos no mesmo sofrimento. Só que o desespero maior é deles. Porque estas pessoas são difíceis de se desapegar das coisas. E Jesus estava ensinando o povo a se desapegar. E aí Jesus diz no verso 8, e Jesus respondendo-lhe, disse-lhe, vai-te para mim, Satanás, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Não se serve a dinheiro, porque se assim fizeres, serás escravos da sua própria cobiça. Vocês estão vendo como é fácil entender quando a gente tem um entendimento correto, quando nós somos aclarados, quando nós somos alimentados de informações, informações históricas, informações da própria linguagem que foi escrita a Bíblia, contexto. Vocês estão entendendo o diabo do texto? Não é um ser, é a própria carne de Jesus. Porque Jesus era 100% homem e havia debilidade. E Jesus era 100% Deus também. E aí Jesus já está demonstrando como seria no novo pacto. Como iríamos derrotar a carne pela palavra. Abrindo a boca e confessando a palavra da justiça. Então era preciso um discurso mais inflamado de Jesus em relação a estas coisas. E isso aí é que foi a autorização, não digo autorização, mas foi como se fosse a assinatura de Deus em relação ao ministério de Jesus. Isso deu força ao ministério de Jesus. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que estamos lendo aí, é que deu força ao ministério de Jesus. Por isso que o ministério de Jesus alcançou êxito. Porque Jesus foi perfeito em tudo que fez. E havia pessoas de olho em Jesus. Porque naquele tempo era comum, havia muitos que se diziam ser o Salvador, o Messias. Jesus foi um deles. Mas Jesus não foi mais um deles. Jesus foi ele. Mas vamos prosseguindo aqui, versículo 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha, abençoado, se isso cabe na sua mente, você está perdido. Agora, se você está iluminado, você já elimina qualquer hipótese disso aqui ter sido uma coisa verídica. Um espírito pega Jesus e o leva do deserto até o pináculo do templo, e do pináculo do templo ao alto do monte, ou vice-versa. Isso não é possível. É claro que aqui notamos Jesus bem debilitado por causa da fome que Jesus estava sentindo. Agora, para a religião, isso é real. E lá, nós abaixávamos a cabeça para tudo. Sem contar que o próprio narrador dessa história também está narrando essa cena. E a cena aqui não é Jesus sendo levado aqui e acolá por um ser de cauda. Não é, é o próprio Senhor narrando, o próprio Senhor Jesus narrando. Mas vamos continuar. Agora versículo 10, 11, a resposta de Jesus. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, ou ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E novamente Jesus venceu as debilidades humanas pela palavra. Por essa razão, em graça, a verdadeira oração é quando tu confessa a palavra da justiça em tua vida. É quando tu diz, eu sou curado,
sou próspero, tenho tudo e nada me falta, estou completo e perfeito. Eu sou um só com o Senhor, sou santo, sou separado, sou um Deus nesta terra. Quer oração maior que esta? Essa é a verdadeira oração. Esse é o verdadeiro louvor. Não é você ficar cantando, não, como algumas pessoas falam no sistema religioso, nem ficar orando, dando ordens para Deus. Jamais. Oram, parece que estão dando ordens para Deus. E o pior é que quem está lá se submete a isso. Outro dia mesmo vi uma imagem. O nosso presidente da República juntou vários pastores do sistema e deram ali, fizeram uma roda e levantaram as suas mãos e começaram a orar, orando, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. E o presidente da República com a cabeça baixa, de olhos fechados, recebendo. Assim está o mundo, assim está esses poderes. Todos eles engenhados, todos eles a engrenagem do sistema religioso e o sistema político é uma só. Estão entranhados um dentro do outro. Mas vamos voltar ao tema. Então vocês passam a notar que tudo isso foi uma grande manipulação para manter as pessoas presas ao sistema religioso. E quem está no sistema religioso está podado. Não pode pensar diferente. Tem até medo de assistir mensagens iguais a esta. Não, o quê? No começo já foi embora. Jesus resistiu às condições extremas para nos deixar um recado. O que mais importa é resistir às tentações da carne e se submeter à verdade. E a verdade para nós hoje é a graça. Para os judeus naquela época lá, era o corte. Para o que haveria de acontecer no ano 70. E agora, finalizando, Jesus disse, no verso 12, Jesus respondendo, disse-lhe, dito isto, ou dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, queridos, nós vimos nessa mensagem de hoje, nós estudamos um pouco mais a fundo sobre a tentação de Jesus, o que significou para os judeus daquela época e o que significa para nós em graça. Vimos também que só podemos resistir às coisas da natureza carnal pelo evangelho da graça. E foi essa ciência para lidar com esse Adão, o diabo, ao qual todos nós estamos vestidos. Entendemos que o diabo ali, de Lucas capítulo 4, é o diabo carne. E que estava em luta ali era a própria carne de Jesus. Não tinha nada de um ser de cauda. Isso é mentira da religião. E Paulo nos orientou desta maneira. Vamos ver. Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus se manteve firme com a sua confissão. Jesus foi tentado pela debilidade humana e foi até o final e venceu o seu objetivo. E nos ensinou para manter firmes a nossa confissão. Agora versículo 15 de Hebreus capítulo 4. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Está falando de Jesus. A semelhança humana. Igual às nossas fraquezas. Porque ele também experimentou isso. E ele diz que tudo foi sem pecado. E agora Paulo nos ilumina quanto a essas questões. E Jesus foi firme e não pecou, não transgrediu a lei. E hoje somos perfeitos por causa da sua obediência. Hoje estamos no repouso por causa do seu objetivo cumprido e cremos nesse objetivo cumprido. Por isso que não andamos por aí jejuando, por isso que não andamos por aí batizando, por isso que não andamos por aí ceando, porque cremos que tudo que Jesus fez foi perfeito e ele foi o meu substituto para que eu não fizesse. Porque se eu fizesse, ainda que eu fizesse, eu seria imperfeito.
Veja nessa passagem de Marcos que o próprio Senhor ensinou sobre a carne e espírito. Vamos lá, Marcos capítulo 14, 38, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, queridos. Está lá. Gálatas capítulo 5, só você ler do 17 ao 21, você vai entender as maravilhas da carne, a feitiçaria da carne. A carne está preparada para aprontar sempre conosco. Esse corpo de carne é perigoso. Mas hoje tivemos uma aula do Senhor Jesus, como se vence esse corpo de debilidade pela palavra da graça. E vimos também que a tentação de Jesus, conforme o sistema prega, só serviu para cobrir os erros dos homens da igreja durante séculos e séculos, aplicando ensinos maldosos e mentirosos ao ser humano. Por isso, quando o ser humano erra, ele cai em debilidade, ele fala foi o diabo. Ele nunca admite que foi ele. Às vezes, pastores, quando caem, foi o diabo que entrou. Mas nunca diz que foi ele, queridos. Põe a culpa no diabo. Não são capazes de admitir os seus próprios erros, suas próprias debilidades e seus próprios diabos, que é a carne. Em suma, aprendemos que toda tentação é da carne. O maior inimigo do homem é a sua carne. E hoje estamos encerrando essa série de estudos que estamos falando sobre o corpo de carne. Estamos em uma série de estudos. Falamos primeiro da alma, falamos agora do corpo de carne, terminamos no corpo de Jesus, justamente expondo esse ponto, que eu achei muito interessante. E a partir de agora, dentro desse estudo que estamos fazendo, vamos falar sobre o espírito. Se você tem se identificado com o nosso canal, se você tem gostado das nossas mensagens, deixa aí o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ok? Graça e paz e até a próxima mensagem.